Bom, vamos falar então agora sobre o relé térmico de sobrecarga. O relé térmico de sobrecarga, ele já é um dispositivo que tem a aplicação aí de proteção. Ele é um dispositivo de proteção. E o próprio nome, a gente já tem a dica aí de interpretação. O que é um relé térmico qual que é a função de um relé térmico de sobrecarga? Ele vai proteger aí o circuito com relação ao efeito térmico, ou seja, quando a corrente elétrica, por um defeito no circuito ou na carga, ela aumentar muito, o que vai acontecer? Os condutores vão aquecer, esse circuito aí vai aquecer e aonde é o relé térmico de sobrecarga, ele vai atuar, certo? Ele vai atuar. Bom, o texto aqui diz o seguinte: o relé térmico de sobrecarga, eles são dispositivos que atuam pelo efeito térmico, provocado por quem? Pela corrente elétrica. E ele vai, então, proteger os componentes. Então, ó, protegendo os componentes de uma instalação. Quando as sobrecorrentes que ocorrem durante o seu funcionamento permanecem por tempo excessivo, ou quando tais componentes de sobrecarga aquecem as bobinas, os motores e também os cabos a níveis inadmissíveis. Isso provoca, então, a redução da vida útil da isolação do condutor. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que nós temos um diagrama que vai acionar como carga um motor elétrico, e esse motor elétrico ele tem ali no seu eixo uma espécie de um triturador. Ele vai triturar uma espécie de uma rocha, de um sólido. Beleza. Então, foi dimensionado de forma correta, tanto o diagrama como o motor, para fazer esse processo de trituração desse sólido. Beleza, então está ali o circuito funcionando, o diagrama acionado, o motor fazendo ali o processo de acionamento e o triturador triturando o sólido. De repente, uma parte específica desse sólido é um pouco mais dura. E aí o eixo do motor ele não vai conseguir triturar esse sólido. Então o eixo vai travar. Nesse momento a corrente vai subir, ou seja, está em rotor bloqueado. O motor está com o eixo travado. Então a corrente vai subir a valores inadmissíveis. E essa corrente alta vai aquecer os condutores. E é onde o relé térmico de sobrecarga ele vai atuar, nesse exemplo que eu estou propondo aqui. Então, esse relé ele vai sentir essa temperatura, ok? Ele vai atuar abrindo, tá, o circuito, ou seja, ele vai desenergizar o circuito. Nós temos aqui a simbologia. Algumas simbologias, elas parecem, tá? Tem semelhança com outros equipamentos. Aqui tem algumas particularidades, uma simbologia bem específica mesmo do relé. Então, vejam só, essa parte toda aqui é a parte conectada no diagrama de força. Então, na saída lá dos contatos da contatora, os contatos de força, nós vamos conectar o relé de sobrecarga. Esse desenho aqui não fica tão legal, mas essa parte aqui que eu desenhei seria os contatos de força da contatora, ou do contator, tá? Beleza. Então, o relé de sobrecarga, ele é acoplado. Ele tem essa pinagem aqui, ó.
1, 3, 5, ou L1, L2, L3, essa parte aqui é a mesma simbologia, né, de números e letras da parte de força da contatora. Ó. Se a gente olhar lá atrás, ó, aqui, a gente tem os mesmos números e letras, né? Também, ó, e aqui. Então, essa parte do relé de sobrecarga coincide com a contatora. Olha lá, o 2/T1, 4/T2 e o 6/T3. Então, essa é a parte de força do contator. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa parte aqui agora. Ó. Essa parte do relé de sobrecarga é a máquina interna. Vou colocar até esse nome aqui mesmo, máquina interna. E aí, aqui é para um sistema trifásico, por exemplo. Então, nós vamos entrar lá em cima, lá, a gente vai conectar fase 1, fase 2 e fase 3. E aqui sai para a carga. Ok. Então, a proteção aí é por fase. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho disso aqui para explicar. Na máquina interna tem algumas lâminas que é chamado aí de par bimetálico. Então, essas lâminas, elas são compostas por dois materiais diferentes, com índice de dilatação térmica diferente. Ou seja, um dilata mais do que o outro. Então, dilatação térmica diferente. Ou seja, pode ser que o A dilate mais do que o B. Se o A dilatar mais do que o B, vai haver uma inclinação, ó. Certo? A e B. Vai haver uma inclinação. Ou seja, essas lâminas da máquina interna de um relé de sobrecarga, elas são justamente projetadas para ter essa variação de dilatação. Ou seja, esse par bimetálico aqui, ó, cada elemento, o A dilata de forma diferente de B. E esse efeito, quando acontece a corrente excessiva, a sobrecarga, vai aquecer o sistema. Quando aquece, dilata. Como eles se dilatam de forma diferente, vai haver uma inclinação, uma curvatura. E essa curvatura aqui, ó, essa curvatura que vai acionar. Acionar quem? Esses caras aqui, ó. Esses contatos aqui de chaveamento do relé térmico de sobrecarga. Então, nós temos aqui, ó, contato normalmente fechado 95 e 96. Agora aqui não vale aquela história de final 3, 4 e final 1 e 2, que lá é para contatora, ok? Para contatores. 95 e 96, contato normalmente fechado. A gente percebe aqui pelo desenho, que está fechado. 97 e 98 são contatos normalmente abertos. Então, o que vai acontecer? O circuito deu um defeito, aconteceu ali uma avaria, corrente subiu. O relé que está sentindo, então, essa corrente. Então, a corrente muito alta dilatou. Temperatura alta promove a dilatação térmica. E a dilatação térmica promove essa curvatura. Essa curvatura, ela vai movimentar isso daqui, ó, certo? Vai movimentar isso daqui, de forma que o NF vai abrir, e o NA vai fechar, certo? Então, como que a gente pode usar isso daqui, ó, num diagrama real? Vamos voltar a esse exemplo que eu acabei de falar.
No triturador, o ideal é que o sistema seja desenergizado, esse exemplo do triturador. E quem é que vai desenergizar? É a conexão aqui em série com 95 e 96. Tá? Então, na conexão aqui do 95 e o 96, são contatos normalmente fechados, nós teremos então a abertura aqui e desenergiza o sistema. Aí um operador, ele vai lá, verifica o que aconteceu com o triturador, se o sistema ele pode ser ou não reativado e tudo mais. E o contato NA, no mesmo instante de tempo, praticamente, que esse contato aqui 95, 96 vai abrir, esse aqui vai fechar. Ó. E aqui a gente coloca uma sinalização. Nós podemos colocar aí sinalização sonora ou então visual, tá? Visual. Ou seja, o funcionamento desse relé térmico sobrecarga, ele precisa, obviamente, da questão aí térmica, e essa dilatação térmica que vem, né, de uma corrente elevada, ela vai então fazer essa dilatação desses pares bimetálicos aqui, ó, todos eles, e eles vão dilatar, movimenta a máquina interna e abre o NF, ou seja, o 95 e 96, e fecha o 97 e 98. Esse é o princípio de funcionamento, então, de um relé térmico de sobrecarga. Alguns exemplos aí de fotografias, ó. Uma coisa que eu preciso falar aqui, retornando, é o rearme. Há possibilidade de rearme manual ou automático. Tipo assim, ó, se o sistema precisar de uma segurança maior para os operadores, o ideal é que o rearme seja manual, ou seja, quando o relé térmico atua, ele só vai voltar a funcionar, mesmo que o sistema, a sobrecarga, ela cesse, ele só vai voltar a funcionar quando um operador for lá e movimentar um pino, certo? Nesse relé. Ou seja, precisa da intervenção do operador. E tem a opção também de rearme automático. Então, ó, manual ou automático. Manual ou automático. Então, para situações que ali é só máquina mesmo, não tem operador na linha de produção, não tem nada, aí o rearme automático ele é até viável, ou seja, quando a sobrecarga ela cessar, a temperatura também ela vai voltar à temperatura ambiente. Essas lâminas aqui, ó, par de bimetálico, eles vão voltar para a posição original e aí o relé ele volta, né, a sua função normal, ou seja, o NF ele vai fechar novamente e o NA vai abrir, ok? Então, tem essas duas opções aí no relé. Aí, então, dois exemplos, né, duas figuras aí de relés de sobrecarga. Então, aqui, pessoal, ó, são os pontos de conexão lá na saída dos contatos de força da contatora. Então, esses caras aqui, ó, é 1, 3, 5. 1 pode ser também L1, o 3 o L2 e o 5 o L3, certo? Isso daqui vai conectar onde? Deixa eu voltar aqui na figura. Vai conectar aqui, ó, embaixo nas contatoras, ó. Essa parte aqui, ó. Certo? Então, a conexão lá, ó, é na saída dos contatos de força das contatoras.
Então tá aí, ó. Outra coisa que a gente faz o ajuste de corrente aqui, ó. Isso aqui precisa ser dimensionado, tá? Então, por exemplo, o teu sistema lá tem uma corrente nominal de 10 amperes. Então não pode ultrapassar esse valor. Então você faz o ajuste aqui. Ultrapassou esse valor, ele vai entender como um aquecimento e vai então movimentar a máquina interna e desarmar o sistema. Esse botãozinho aqui é de teste. Quando a gente aperta, ele simula a sobrecarga, ou seja, 95 e 96, quando você aperta esse botão aqui, ele vai abrir. 97, 98 vai fechar, tá? Aqui tem o ajuste para o rearme manual ou automático, o H aqui de rente, né, manual, e o A de automático, tá? Esse pininho aqui vai indicar, pino verde vai indicar ou não se o relé ele atuou ou não, tá bom? Outro modelo aí, da WEG, nós temos a mesma situação, ó, os contatos 1/L1, 3/L2 e 5/L3. Bom, configuração aqui da corrente, certo? Corrente. Aqui, ó, 95 e 96, normalmente fechado, ó, NC. 97, 98, NO de aberto, certo? E aqui também faz o ajuste em automático, rearme automático ou rearme manual, tá bom? O dimensionamento do circuito, ele vai então trazer, né, qual é o tipo de relé de sobrecarga adequado para aquele diagrama, de acordo com a sua carga. A gente vai começar a trabalhar aqui com os diagramas, esse dimensionamento das peças, isso daí vai ficar mais para frente, tá bom?